Estamos numa série de mensagens pelas manhãs. Hoje vamos concluir essa série de mensagens pela manhã sobre o crescimento da igreja. Série de discipulado. Em agosto vamos iniciar uma nova série de mensagens no meio da juventude da igreja. Como fez um passeio bem bacana. As marcas sobre os nossos corpos. Desse passeio, inclusive do pastor que nos fala. As mulheres não estão inteirinhas assim, né? Foram mais inteligentes do que nós, homens. Nós nos arrebentamos todo na brincadeira, escorrega. Né? Mas foi muito bom estar com o grupo ali. Convido vocês a abrir suas Bíblias, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver do verso 1 ao verso de número 3. Segunda Coríntios, capítulo de número 3, do verso 1 a 3. Diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? O tema da mensagem dessa manhã é: e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Quando ainda existe isso ainda hoje, apesar da tecnologia, mas isso era mais comum anteriormente. Quando precisávamos de uma recomendação de alguém, nós recebíamos de emprego, de escola ou coisa do tipo, às vezes era feita uma carta de recomendação sobre aquele funcionário para outra empresa, para outra escola, né? E aí, nessa carta de recomendação, o responsável da escola ou da empresa, o seu chefe diretamente, ele fazia uma descrição a seu respeito, se seu trabalho, como se procedia, e dava essa carta de recomendação para outro lugar. E aí aquela outra pessoa que nunca tinha te conhecido, não sabe quem você é, ao ler aquela carta de recomendação, ele aprovaria ou não você para, de repente, uma entrevista, para aquele emprego, para aquela escola, enfim, alguma outra situação. Então, essa é uma prática já antiga, e que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, está dizendo sobre essa carta de recomendação, e ele vai aprofundar isso de maneira muito interessante para nós, dizendo que não é essa carta de recomendação que deve fazer ou ser uma característica nossa como cristãos. Em igrejas, por exemplo, também existe carta de recomendação. Estou recomendando fulano para o seminário. Então, vocês escreviam uma carta de recomendação para o seminário, indicando aquele candidato ou candidata para o seminário. Ou para outra igreja, tem a carta de recomendação do pastor para tal igreja, carta de recomendação do membro para a igreja X, igreja Y. Então, é uma prática comum que ainda permanece em alguns contextos hoje, apesar da tecnologia, mas a ideia é mostrar o quê? Resumidamente aqui. Que aquela pessoa que estava te recomendando, ela estava validando, em tese, aquilo que estava descrito naquela carta. Ou seja, quando a pessoa lesse, mesmo ela sem ter nenhum conhecimento a seu respeito, ao ler aquela carta, ela iria aprovar porque ela estava sendo recomendada por alguém que tinha autoridade. Alguém que tinha uma boa reputação. Alguém que zelava por um bom nome.
alguém que era uma boa referência. E por isso recebia essa carta e você não. Mas quem indicou? Foi fulano. Então, é uma boa pessoa. É um bom aluno. Não, é um bom crente para o seminário ou coisa do tipo. E Paulo faz essa analogia aqui, dizendo que, de maneira mais aprofundada, que mais do que uma carta escrita por mãos humanas, que eu e você devemos ser cartas vivas. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma carta que somos recomendados pelo Senhor, ao ponto do mundo olhar para nós e enxergar Cristo por meio das nossas atitudes, do nosso viver cristão. Aprofunda mais um pouquinho o negócio, né? E Paulo faz isso aqui num contexto muito interessante, porque os cristãos, aqui em algum momento, estavam questionando a autoridade apostólica dele. Tanto que na segunda carta, aqui que nós lemos, se vocês fazerem uma leitura ainda que rápida, vão observar que muitos estavam questionando se Paulo de fato era um apóstolo. Por quê? Ele não foi alguém que havia andado com os 12 ou andado com Jesus. Ele foi chamado posteriormente. Não é à toa que ele, na sua defesa, ele apresenta isso na segunda carta mesmo, em outros momentos dos seus escritos, dizendo que ele é como um abortivo, mas que ele foi chamado pelo Senhor a caminho de Damasco, ele teve uma experiência profunda ali de conversão, de transformação na sua vida, e ele é sim um apóstolo chamado por Cristo, do qual ele viu ressurreto. Ele de fato não andou com Jesus como os demais, não comeu com Jesus como os demais, mas ele também foi comissionado, foi chamado, foi recomendado, por assim dizer, por Cristo, para pregar a palavra dele. E ele aqui faz esse tocadilho de palavras aqui, de recomendar, de utilizar cartas, e usa cartas vivas para dizer que a maior prova de que ele era um cristão era só a sua vida transformada e os frutos disso na vida de outros cristãos. Isso faz muita diferença no processo discipulado, irmãos. Se somos discípulos e discípulas de Cristo, devemos frutificar. E esses frutos precisam ser visíveis na vida de outros. Há uma necessidade de observarmos na vida do crente, daqueles que nos acompanham, que nos seguem, que são liderados, que são discipulados por um de nós, frutos, crescimento espiritual. Se não há alguma coisa que não está certa. Avançando aqui então. As Escrituras nos mostram que mais do que mensageiros de Deus, precisamos ser cartas vivas do Senhor para este mundo. Através disso é necessário dizer aqui a importância do nosso testemunho como cristãos. Em muitos textos bíblicos, o Senhor nos mostra o quanto é necessário que sejamos testemunhas dele. Afirmemos que somos cristãos de fato. Testemunho é a declaração de uma testemunha e também, ao mesmo tempo, o ensino daquilo que nós cremos. Ou seja, quando nós testemunhamos de Cristo, nós estamos pregando a outras pessoas, estamos evangelizando outras pessoas por meio daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. O testemunho é a declaração de alguém que viu e ouviu, ou seja, a experiência relatada de alguém ou de algo. Por isso, fulano é testemunha de tal caso? Fulano é testemunha de tal situação? Essa pessoa é chamada para testemunhar daquilo que ela ouviu e viu, e ela jura ali, diante do juiz, falar somente a verdade. Ela não vai nem acrescentar, nem tirar. Vai falar a verdade. Nós, como cristãos, sendo testemunhas de Jesus, quando somos chamados para testemunhar dele nesse mundo, no tribunal do mundo, que nos julga
o tempo todo, que nos observa o tempo todo, precisamos dizer a verdade de Jesus em tempo e fora de tempo, em qualquer situação. Nem mais, nem menos. Aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Sem exagerar, sem tirar nada. Testemunhar de Jesus. Por quê? No tribunal desse mundo, nós somos julgados o tempo todo, irmãos. Há olhares que nos atravessam o tempo todo, que observam o nosso proceder. Se de fato somos cristãos, devemos dar testemunho coerente quando cremos. Por quê? Aquilo que nós cremos é o que vai determinar as nossas ações. O que fazemos. Aquilo que cremos não está distante ou desassociado da nossa prática de vida. Não importa se a crença, aquilo que nós cremos do Evangelho, à luz da palavra de Deus, se estiver equivocado, vamos praticar atos equivocados por aquilo que nós cremos. Por isso a importância do conhecimento da palavra, do aprofundamento da mesma e principalmente do viver disso nas nossas vidas. Não adianta, e isso é muito sério no processo do discipulado cristão, dizermos uma coisa e fazermos outra. Por isso que é tão difícil alinharmos o discurso com a prática. Mas é necessário porque elas precisam andar juntas, lado a lado. O discurso ele precisa estar junto com a prática. A nossa prática cristã, ela vai validar ou não aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pregamos. É na prática, no viver diário, nesse processo de discipulado, ser testemunha de Cristo, que é importantíssimo para o discipulado cristão, é que vai determinar a autoridade daquilo que nós estamos falando. Jesus, quando era questionado, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: ele fala como alguém que tem autoridade. E isso vinha daqueles que eram seus inimigos. Aqueles que não tinham um relacionamento, sabe, tão amoroso com Jesus, eram esses que observavam o proceder, o discurso e a prática de Jesus e viam que ele tinha autoridade. As multidões no Evangelho de Mateus chegaram até o ponto, no final do Sermão do Monte, ele fala como alguém que tem autoridade, não como os escribas e os fariseus, que pronunciavam, diziam algo, mas a prática de vida deles era outra. Então o nosso testemunho pessoal é importantíssimo no discipulado cristão. Avançando. Paulo sabia que Jesus o havia chamado para ser um apóstolo aos gentios e que o Senhor havia conduzido o apóstolo Paulo para a cidade de Corinto. O livro de Atos, capítulo 18, mostra exatamente isso nas suas viagens missionárias. Ele vai à cidade de Corinto, fica lá aproximadamente um mês e depois ele sai para outras cidades, continuando o seu itinerário missionário. O trabalho de Paulo como apóstolo era a prova da legitimidade de sua posição. Os seus sofrimentos por Cristo e amor a Cristo e os frutos disso na vida dos cristãos da igreja de Corinto era a prova inequívoca de que ele era um crente de verdade. Por mais que as acusações que vinham sobre e contra ele pudessem dizer o contrário. Eram calúnias, eram difamações, eram perseguições, pessoas tentando, nós chamamos hoje, o famoso assassinato de reputação, o famoso cancelamento virtual. Você fala uma coisa e vem alguém, distorce aquilo que você diz e você automaticamente é cancelado nas redes sociais. Não é isso que acontece? Então, fala algo sério, verdadeiro, coerente, mas você acaba muitas vezes sendo cancelado. Não só nas redes, mas às vezes pessoalmente também, nos grupos. Veja como que é difícil, no tempo que vivemos, darmos
testemunho fiel de Cristo. Mas é necessário. Há muitos meio cristãos que não se importam em dar testemunho de Cristo, em serem cartas de Deus, pois sua vida se resume a um marketing pessoal. Tem que dar testemunho para ganhar dinheiro. Deixa eu dizer isso, mas é verdade. Está preocupado não com a glória de Cristo, mas com a glória própria. Tem pessoas que dão testemunho e vão às igrejas e cobram para testemunhar. Isso é um absurdo. Irmão. Tudo que Cristo fez foi pela graça e é de graça. Tudo que nós recebemos devemos devolver ao Senhor graciosamente, de graça também. Vamos cobrar para dar testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, como acontece em muitos contextos por aí. Avançando. Esse grupo, não importa, esses que dão testemunho desse jeito, para eles, o testemunho cristão que eles vivem está fora dos padrões da palavra. O que importa para eles é servir a Deus. Estou servindo a Deus, não importa se a vida está toda errada. Mas se está servindo a Deus, na cabeça deles está valendo. O que importa é fazer e não ser. E aí que mora o perigo. Nesse processo de sermos testemunhas de Cristo, podemos confundir o fazer coisas para Cristo, ou até bem intencionado, mas na verdade não é para Cristo, é para a nossa própria glória, é para aparecer, para marketing pessoal, é para que as pessoas deem tapinha nas nossas costas, que estamos fazendo alguma coisa, e esquecermos do principal foco, que quando testemunhamos de Cristo, é para a glória dele, amém, irmãos? É para o louvor dele. E podemos confundir o servir a Deus como, entre aspas, uma espécie de ativismo religioso, ativismo de igreja. Estou fazendo muita coisa, fazendo muita coisa, mas está fazendo para quem? É para Deus? É para você? É para o pastor? É para quem? Essa precisa ser a nossa percepção daquilo que tudo que fizermos em qualquer área, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, em casa, na rua, tudo o que fizermos, como diz o apóstolo Paulo, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. O testemunho cristão deve ser caracterizado apenas pela verbalização, porque a gente diz, ele precisa dar o exemplo. Dar o exemplo. Como eu posso dar, ou melhor, receber amor, se eu não dou amor a ninguém? Como eu posso receber hospitalidade se eu não sou hospitaleiro com ninguém? Como eu posso receber, veja, não é uma relação de troca aqui, irmãos, é questão de testemunho. A gente só dá aquilo que tem. A gente só dá aquilo que tem. Porque senão é fake, né? Se a gente dá algo que a gente não tem, é fake. E não podemos esperar receber amor, misericórdia, compaixão, se não damos isso a ninguém. Se tudo que fazemos nas nossas relações é o contrário disso. Se ao invés de darmos amor, graça, respeito, tolerância, devolvemos com raiva, mágoa, ressentimento, com certeza isso vai voltar para a gente nas relações. E isso não é um bom proceder do testemunho cristão. Avançando aqui. Que marcas, então, dessa carta aqui que o apóstolo Paulo fala, de 2 Coríntios 3, do 1 ao 3, eu e você devemos ter? Primeiro, essas cartas, uma característica, elas precisam ser lidas. O verso 2 diz isso. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Somos cartas vivas, irmãos. Não tem como ser cristão sem ser lido e observado nesse mundo. Não tem como. A pergunta que eu faço a partir disso é: o que as pessoas, o que esse mundo, o que
a sociedade, quando olham para nós, olham para você, para mim, tem lido quando olham para a gente? O que o não crente, de maneira bem direta, o que o não crente, seu amigo não cristão, quando olha para mim, olha para você, o que ele lê? Ele está lendo o que de Jesus? Ou Jesus está passando longe de nós? É uma pergunta que eu e você precisamos fazer sinceramente diante do Senhor. Porque somos cartas vivas. E essas cartas eram lidas. Eram cartas de recomendação. Paulo faz uma analogia de algo da época e faz uma aplicação, um aprofundamento sobre esse tipo de carta que foi escrita não pela tinta da mão do homem, mas essa carta foi escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações, irmãos. Quando alguém olha para mim e você, que não é cristão, que não nos conhece, que não tem intimidade conosco, ou em algum ambiente de trabalho, na escola, e olha essa carta e vem lá o meu nome, o seu nome, eles olham assim e veem o quê? O que eles falam de Marco? O que eles falam de cada um de nós? O que está escrito? O que eles leem nessas cartas a respeito de nós? Fulano é arrogante, fulano é chato, fulano é debochado, perverso. Ou quando leem essa carta sobre nós, leem, não, fulano é amoroso, gracioso, generoso, generosa, bondosa, misericordiosa, pessoa amável, dócil, firme em suas convicções, crente de verdade. Que exemplo. O que as pessoas leem nessas cartas, que somos nós, cartas vivas, quando olham para nós? Elas precisam ser lidas de acordo com o texto. Elas são lidas pelo mundo. As pessoas, quando olham para nós, estão nos lendo. Que frutos estamos apresentando para a igreja, para a sociedade, para as nossas famílias? Outra característica dessa carta, elas transmitem a expressão daquele que é o autor dessa carta. Que é quem? Deus. Deus. Como carta de Cristo, devemos transmitir a imagem e o caráter do Senhor Jesus ao mundo. Amém, irmãos? Como? Tendo a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Mas o quê? Andando como Cristo andou. Como Cristo andou? Fazendo o bem às pessoas. Pregando a palavra dele. Ensinando a palavra. Se não estamos fazendo isso, o processo discipulado e de ser testemunha porque estão juntas, estão conectadas, está sendo falho. A nossa transmissão está errada. Porque se somos cartas, elas transmitem aquele que escreveu, ou pelo menos deveria transmitir. E essas cartas, escritas pelo próprio Cristo, cravadas pelo Espírito Santo em nosso coração, devem reverberar quem de fato nós somos. Uma outra característica dessa carta, ela deve conter a assinatura daquele que escreveu. A carta de recomendação tinha lá no final, fulano assinava, o responsável, recomendando. Então a pessoa sabia, não, quem assinou? Assinou aqui fulano, então está valendo. Para nós, Cristo assinou essa carta, irmãos. Ela foi selada pelo Espírito Santo em nossos corações. Onde nós vamos, carregamos o nome de Jesus, amém? Amém. Onde a gente for. Onde a gente for, irmão. E temos essa responsabilidade de levar o nome de Jesus aonde a gente vai. Os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez. No Novo Testamento, ser discípulo e discípula é ser seguidor, seguidora de Cristo, alguém que o imita, que imita o Mestre. Temos imitado Jesus por meio das nossas atitudes e palavras, gestos, pensamentos? Porque nessas cartas que estão assinadas
por Cristo, elas revelam quem Cristo é e quem nós estamos apresentando quando somos recomendados por Ele nesse mundo. Qual a aplicação disso também para o final? 2. Ser testemunha de Jesus revela ao mundo a identidade de que nós somos seus discípulos. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 1 ao 12, é o início do Sermão da Montanha. E ali Jesus vai descrever os princípios, o caráter que deve permear e nortear os seus discípulos e discípulas. Ele faz coisas importantes ali, uma delas, já no final, no capítulo 5, vai dizer que nós devemos ser sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Mas isso é somente para quem é discípulo e discípula de Jesus. Um mundo que não conhece a Cristo não pode ser discípulo e discípula de Cristo ainda, porque não o conhece. Não dá para esperar de quem não conhece a Cristo ter uma atitude, uma postura, uma mentalidade de um discípulo, porque não conhece ainda, não foi instruído ainda pela palavra dele. Qual é o papel então do nosso igreja? Só a igreja de Jesus, irmãos, espalhada na face da terra, é sal e é luz. Salga, tempera na medida. Salgar pode preservar para não estragar e pode temperar a gosto. Não pode ser insípido, como diz o texto, porque isso serve para quê? Para nada. Ou pior, para ser pisado pelos homens. E luz, para quê? Para iluminar. Não é para você brilhar, né? Miss Sunshine, né? Aquele filme. Não é isso, não. A luz de Jesus não é para ele você brilharmos. Olha a luz aqui. Não. É para refletir a luz de Jesus por meio de nós. A luz maior é de Cristo, amém, meus irmãos? Ele é a luz, diz o texto bíblico. Nós vamos ser como holofotes que apontam, faróis, que apontam a luz dele para iluminar outros lugares que estão em trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Essa missão minha e sua, como cristãos, sendo discípulos e discípulas de Cristo. Você tem sido testemunha dele? Pergunta para você responder para Cristo nessa manhã. Tem sido discípulo dele? Discípula dele? Qual a outra aplicação? Ser testemunha dá aos não cristãos a oportunidade de conhecerem a Deus. Ser testemunha dá aos não cristãos a oportunidade de conhecerem a Deus. É por meio do nosso testemunho de fé, do que nós cremos em Jesus, que podemos evangelizar aqueles que não conhecem. Pode ser uma oportunidade ímpar, por meio do seu testemunho, de eles olharem para nós e verem algo que o mundo não pode oferecer, não tem para dar. A resposta do mundo marcado pelo pecado é a igreja de Jesus, irmãos. A resposta ao mundo marcado pelo pecado é a igreja pregando a palavra dele, a palavra de Cristo. O mundo só vai reconhecer e entender essa mensagem quando a igreja for uma. Isso é Jesus. Isso passa pelo nosso testemunho. É uma oportunidade que nós temos de testemunhar os não crentes. Nesse mesmo Sermão da Montanha, Jesus disse lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E como a gente faz isso? Revelando Deus através de nós. Como que nós temos revelado Deus através do nosso testemunho? As pessoas, quando olham para a gente, veem Jesus de verdade, ou olham uma cópia mal feita, uma xerox distorcida de Jesus. É algo fake. Não parece, mas não é. Não, as pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver Jesus. Isso vai impactar o não crente.
ainda que ele não se converta, irmão, nem que ele não tenha uma experiência com Cristo, mas ele vai poder dizer nada ao nosso respeito. A autoridade de Jesus era tamanha que os próprios adversários reconheciam a autoridade dele. Porque não tinham o que falar de Jesus. O apóstolo Paulo, a autoridade de Paulo vinha por causa de Cristo. Mesmo seus acusadores, seus perseguidores, que tentavam difamá-lo, porque isso acontece na vida cristã, aquele que obedece e segue a Jesus vai ser difamado, vai ser perseguido, vai ser caluniado. Jesus falou isso, irmãos, no Sermão do Monte. Que serão caluniados, serão perseguidos por amor ao meu nome. Isso vai acontecer. Mas, veja, ser caluniado, difamado é por amor ao nome de Jesus, não por causa do nosso péssimo testemunho. A gente é caluniado, que passa vergonha, porque dá mau testemunho. Mas se somos testemunhos de Cristo, precisamos revelar Deus através de nós. Pelo nosso testemunho, as pessoas podem vir a conhecer a Deus. Paulo, aqui no texto que nós lemos, 2 Coríntios, somos cartas dele. Lembra-se do testemunho corajoso lá, amigo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Que eram seus nomes pagãos, né? Foi importantíssimo. O que Nabucodonosor fez, irmãos? Rei da Babilônia. Ele glorificou a Deus. Ah, você está achando que está Bíblia não? Tá, irmão? Não estou inventando, não. Daniel 3:28 diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus de Israel. Quem falou isso foi Nabucodonosor, irmãos. Por causa do testemunho de fé daqueles jovens, pressionados ali. O texto diz que eles foram lançados naquela fornalha e foi aumentado 7 vezes. Tamanho ódio de Nabucodonosor. Que eles não se curvaram, não se renderam. Esse testemunho dá ao cristão a oportunidade de conhecer a Deus, porque nessa aplicação, Paulo diz em 1 Coríntios 9:16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ao ai, né? Juízo. Nosso papel é pregar o Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem atual. Sempre foi e sempre será, até a volta de Jesus. Só para a igreja. O papel da igreja é pregar Jesus. Não é fazer politicagem, nada disso. É pregar Jesus. Quando a igreja abandona de pregar Jesus, ela se perde. Ela faz aquilo que Jesus nunca mandou fazer. Buscar socorro a César. Buscar auxílio na Assíria, na Babilônia. Nosso socorro vem do Senhor, irmãos. Por isso devemos testemunhar de Cristo nesse mundo. Ser exemplo. Não é para aparecer, não. Quem dá testemunho de Cristo, de verdade, quem está de fora, observa, são eles que vão falar. Você não precisa falar nada. Cristo, que aqui concluo, não precisava ficar fazendo propaganda dele. Paulo, os apóstolos, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento não faziam propaganda de si. Eram de fora que falavam: lá vai um homem de Deus. É assim, lá vai uma mulher de Deus. Isso é muito sério, irmão. Algo para eu e você saindo daqui com as pernas, sabe, batendo assim. Tremendo. De temor e de agradecimento ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de sermos suas testemunhas, irmãos. Ele não deu isso para os anjos, deu isso para a igreja, para nós.
homens e mulheres imperfeitos, pecadores, carentes da graça de Deus, mas que sejamos testemunhas dele, onde estivermos, glorificando a Deus por meio da nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa manhã. Fala comigo, Senhor, quais têm sido suas dificuldades de testemunhar de Jesus, de exaltar Deus? Tem pedido você de testemunhar dele? Medo, inconsistência. Diga isso para o Senhor nessa manhã. Deus, graças rendemos a Ti nessa manhã. Que sejamos testemunhas do Senhor, como diz o texto bíblico, onde estivermos. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Que possamos testemunhar, seguindo essa lógica do texto, Senhor, para os de dentro, para os da família da fé, mas também para aqueles que são próximos, que são da Judéia e da Samaria, de fora. E também, ó Deus, até os confins da terra, para onde o Senhor nos levar. Que sejamos testemunhas fiéis de Jesus, num tempo onde muitos carecem e necessitam de bons exemplos, de boas referências. Quantos, ó Deus, estão sem referências dignas, honestas, sinceras, e buscam essas referências em homens e mulheres que em nada glorificam e exaltam o teu santo nome? Tem misericórdia de nós. Possamos buscar referência em Cristo, em homens e mulheres de Deus na sua palavra e no nosso tempo também. Pessoas que olhamos com suas imperfeições e pecados, mas que testemunham fielmente de Jesus, que reconhecem que necessitam da graça dele, da misericórdia, que são discípulos e discípulas que foram transformados pelo Evangelho, que quando pecam, se arrependem, quando erram, confessam e admitem os seus erros, que buscam a restauração em Ti, que buscam a reconciliação com o Senhor e com os irmãos, que buscam ajuda, buscam orientação, que procuram viver a vida comum do corpo de Cristo, apesar das lutas, das adversidades, porque a nossa esperança está sentada em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhos do Senhor, a sermos discípulos do Senhor, discípulos de Cristo, e falarmos aquilo que vimos e ouvimos do Senhor por meio da tua palavra. Que não venhamos a acrescentar nem tirar absolutamente nada, mas sermos fiéis, sermos verdadeiros, independentes do Senhor, dia após dia. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando. Às 19 horas, nosso culto público. Estejam conosco para juntos ouvirmos a palavra do nosso Deus. Até de noite.